Paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, estamos neste momento dando continuidade à nossa escola bíblica dominical e o assunto de hoje que nós vamos tratar é os pecados contra o Espírito Santo. Eu vou usar aqui a revista e peço aos irmãos que estão em casa que também a manuseiem por gentileza, porque tem nesse assunto, pecados contra o Espírito Santo, tem pontos que é importante os irmãos acompanharem aí nas suas casas, tá? Em posse da sua revista, tá bom? Antes disso, vamos aqui fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por este momento de estarmos aqui reunidos, meu Pai querido, neste domingo de manhã, para estudarmos esta lição de número 10, Pai, que nos é apresentada, assim como a temática, o pecado contra o Espírito Santo. É um assunto importante, Senhor querido, para a Tua igreja, e nós precisamos, ó meu Deus, dentro das verdades bíblicas, esclarecer este assunto, Pai, pois sabemos que muitos pregoeiros têm feito uso deste texto para, meu Deus amado, confrontar as pessoas e para, meu Deus, provocar medo no coração daqueles que buscam viver uma fé genuína no Senhor. Por isso nós convidamos a Ti, ó Espírito Santo, e pedimos ao Senhor, nos guia toda a verdade e nos ensine tudo aquilo que nós precisamos aprender nesta manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos então partir para a nossa leitura que encontra-se em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler do verso de número 20 e... Vamos pegar aqui, ó. Melhor. Eu estou aqui, estava meditando no outro texto. Vamos pegar aqui Mateus 12, no verso de número 22 ao verso de número 32, que é o assunto da nossa escola bíblica dominical. Façamos então a leitura do texto sagrado. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. E como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem forte, em algumas traduções valente, e roubar os seus bens, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Amém? O alvo dessa lição é procurar entender corretamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e outros pecados que podemos cometer contra o Espírito. Amém? Voltando para o texto aqui.
O que é blasfêmia? Meu querido, blasfêmia é uma palavra que significa injúria, falar mal de alguém, insultar, ofender, caluniar, difamar, é um ultraje. Então, Jesus tinha acabado de curar aqui um homem cego e mudo. Então, aquelas multidões ali e as pessoas ao seu redor ficaram super felizes e disseram: não é este o filho de Davi? Então os fariseus, que eram homens muito religiosos, e os fariseus eles surgiram no século II a.C., e eles eram homens zelosos da lei, eram homens religiosos que obedeciam à lei, obedeciam não somente à lei escrita, mas à lei oral. E eles eram homens que acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam também que a lei estava acima de tudo, porque ela é a soberania de Deus em seus decretos divinos. Então esses homens, eles se vestiam de uma forma muito suntuosa, eles falavam bem, articulavam bem, porque eles estudavam as Sagradas Escrituras. Eram homens que até colocavam as leis e tradições orais acima da lei de Deus. Então eles viviam, como Jesus os chamaram em algumas vezes, chamou de hipócritas, que é aquela pessoa que está fingindo ser alguém que não é. Estava ali tendo um comportamento de atores e não de pessoas que tinham uma vida transformada. Então Jesus está aqui dizendo, tratando desse assunto para com os fariseus. E os fariseus não estavam aqui preocupados, não tinham se levantado contra Jesus neste momento aqui para questionar o milagre que ele fez de expulsar o demônio. Não, eles estavam aqui atribuindo todo o poder que Jesus tem de expulsar um demônio, que é o poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Eles estavam atribuindo isso a demônios. Por isso que Jesus está dizendo aqui no verso 25: todo reino dividido contra si mesmo está arruinado, e toda casa ou cidade dividida contra si mesmo está arruinada. Se Satanás expulsa Satanás, então seu reino não vai prevalecer. E olha que eles usaram um nome chamado Beelzebu, que encontra-se em 2 Reis, no capítulo 1, no verso 2, que ali é o deus de Ecrom. Beelzebu significa príncipe, senhor das moscas, que era conhecido como Baal-zebub, um deus Ecrom. Então eles estavam atribuindo aqui esse poder de Jesus de expulsar demônios, que é o poder, a presença do Espírito Santo, atribuindo a demônios, a entidades malignas. Então, até os próprios egípcios, quando lá em Êxodo, capítulo de número 8, verso 19, quando você observa em Êxodo que ocorre a terceira praga, a praga dos piolhos, os magos de Faraó, quando chegam-se a ele, diz: Faraó, rei, isto não é senão o dedo de Deus. A gente vê muito bem isto em Lucas 11, 20, que Jesus fala que expulsa os demônios pelo dedo de Deus. Então, Jesus está aqui confrontando eles, dizendo o seguinte: olha, vocês não sabem, a essência do Evangelho, aqui tem uma boa notícia para nós, irmãos, que é coisa maravilhosa, é que o amor de Deus, ele vai muito além do que nós podemos imaginar. Olha que coisa linda. Não há pecado que o amor de Deus não possa alcançar. Por isso diz aqui que todo aquele que, no verso 32, se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, isso vai ser perdoado. A gente muitas vezes se irrita quando alguém fala mal de Jesus, fala mal do Filho de Deus, citando blasfêmias, injúrias, mas até isto, se alguém falar isso e se arrepender genuinamente,
Jesus fala que essa pessoa vai ser perdoada, mas diz aqui que quem disser alguma palavra, alguma injúria ou ofensa, atribuindo o poder de Deus curar as pessoas, fazer milagres, que é a obra do Espírito Santo, a demônios, esta pessoa estará sendo sujeita ao pecado eterno. Por isso que na lição de hoje, a pergunta que nós começamos aqui é: o que acontece quando um cristão ele peca? Nós vamos passar aqui por 3 tópicos: exemplos de pecado contra o Espírito Santo. O segundo tópico dessa lição é o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E depois nós vamos ver outros pecados contra o Espírito Santo, tá bom? Então, por que há certos pecados que são cometidos contra o Espírito Santo e não se menciona o Pai ou o Filho? É possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje? O que é o pecado de morte, citado em 1 João 5,16? Nós vamos procurar aqui responder essas perguntas com os irmãos que estão nas suas casas, estudando a palavra de Deus. Nós vamos responder à luz do Evangelho, com a compreensão, com a iluminação e força e condução do Espírito Santo. O primeiro tema diz: exemplos de pecados contra o Espírito Santo. Nós temos Sansão, que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou em Sansão de uma forma especial e vinha sobre ele capacitando para grandes obras, mas no momento de Juízes 13, 25, 14, 16 e 19 e Juízes 15, 14, quando a gente observa até no capítulo 16 do versículo 20, o Espírito Santo ele deixa de habitar no próprio Sansão porque ele brincava com o pecado, ele tinha consciência deliberada para pecar e permaneceu pecando. Ele não desistiu do pecado, ao contrário, ele persistiu na prática do pecado. Então aqui para nós tem uma lição muito importante, que nós não devemos permanecer na prática do pecado, porque isso pode afastar de nós o Espírito Santo. Saul, ele persistiu na desobediência em 1 Samuel 16,14. O Espírito Santo o abandonou, saiu dele. Amém? O deixou. Nós vemos também em Isaías 63, verso 10, que o povo de Israel continuou no pecado e essa prática o levou também a Deus o abandonar. Então, para nós é importante nós termos essa compreensão, que toda a prática do pecado vai entristecendo o Espírito Santo e muitas delas podem levar com que o Espírito Santo nos abandone. Pode levar com que o Espírito Santo deixa de nos dar aquele sentimento de, poxa, eu pequei, de nos convencer do pecado. Porque uma vez que a pessoa ela continua na prática do pecado e ela deliberadamente, conscientemente não quer se corrigir, então, meu querido, ela vai estar vivendo o que é pecado para a morte, porque ela vai ter cometido uma apostasia, ela vai ter abandonado a fé e deixado de crer no Senhor nosso Deus e no seu amado Filho Jesus Cristo. Amém? Então nós temos a segunda lição aqui, temática, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nos textos bíblicos que nós acabamos de ler aqui, esse de Mateus, capítulo 12, 22 ao verso 32, nós vamos encontrar outros textos relacionados com este, que é Mateus também. Nós vamos encontrar aqui, só para a gente dar continuidade, Marcos quer dizer 3, 28, 29 e Lucas capítulo 12, verso 10. Então nós vamos ver que quais são os textos que falam, onde Jesus cita que as pessoas o acusavam de expulsar demônios como espírito de Beelzebu. Está em Mateus 10, 25, 12, Mateus 12, 24 e 27, Marcos capítulo 3, verso 22 e Lucas 11, 15, versículo 15, 18 e 19. Nesses versículos você vai compreender que
todo o poder de Deus é atribuído a esta entidade maligna, esse demônio. Então, nós precisamos compreender que nenhuma das epístolas do Novo Testamento se encontra a doutrina referente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Apenas nos evangelhos sinóticos a gente percebe que esta circunstância ela se é repetida nos outros evangelhos, porque o Senhor tem a intenção de nos ensinar, de nos corrigir e de nos orientar a uma vida cristã santa e que agrada ao Senhor nosso Deus. Então nós sabemos que o substantivo grego para blasfêmia, ele ocorre 18 vezes no Novo Testamento, que estão todos com a interpretação básica na sua etimologia como insultar, caluniar, injuriar, difamar, hostilizar alguém. Então, se alguém difama Jesus, alguém hostiliza o nome de Jesus, calunia o nome de Jesus, essa pessoa, ela se arrepende, pode ter certeza, meu irmão, ela vai ser perdoada. Mas se alguém hostilizar, dizer algo, sabe, de forma maldosamente, perversamente, deliberadamente contra o Espírito Santo, de forma conscientemente, ela vai ser julgada de condenação eterna. Então nós precisamos entender que se alguém ela disse que pecou contra o Espírito Santo, e ela fala assim, puxa, mas eu me sinto mal, me sinto ruim, estou em angústia, nós vamos ver adiante que isso não é pecar contra o Espírito Santo. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas que usam esse texto em contexto errado para pretexto. Muitos grandes líderes, pessoas que a gente chama de Deus, e muitos pregoeiros do Evangelho, e muitos que ensinam coisas até erradas, eles usam esse texto de forma equivocada. Eles, para sustentar os seus ensinos, eles amedrontam as pessoas que muitas vezes falam assim, poxa, mas olha, isso que o senhor falou está errado. Eles falam assim, olha, cuidado que você pode estar pecando contra o Espírito Santo, pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Se você chega para alguém e vai corrigi-la e vai dizer assim, olha, isso está errado. Esse tipo de revelação, esse tipo de profecia que você está dizendo não está de acordo com a Bíblia. Então, muitas vezes, eles, para se auto-intitularem profetas, eles falam assim, cuidado, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Irmãos, repreenda essa pessoa, saia diante dele e vá embora. Porque essas pessoas estão já condenadas a um pecado eterno. Porque eles estão usando de texto fora do contexto para justificar os seus comportamentos e as suas atitudes. Por isso nós precisamos entender e conhecer a Bíblia Sagrada para não cair nesses erros desses falsos mestres que se levantam com cara de homem de Deus, que na realidade não passam de falsos mestres e de pseudos pastores. Amém? Então, o texto que nós acabamos de ler já nos deixa claro o que é um pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a manifestação do poder de Deus de curar alguém, de libertar alguém das garras do diabo, que isso é só o poder do Espírito Santo quem faz, atribuir a ação de demônios. Por isso que a gente continua nesse primeiro assunto aqui, do segundo tópico, que está na página 66, que diz lá em cima, ó, então, a interpretação deste pecado é muito clara. Atribuir a Satanás algo que foi realizado pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus chama isso de pecado eterno em Marcos 3, verso 29. Amém? E nós temos uma ilustração que ele fala de um grande expoente da teologia cristã, que é o Dr. J. Dwight Pentecostes, que ele
disse que todo esse pecado contra o Espírito Santo foi um pecado nacional, praticado pelo povo judeu. E diz que esse pecado, nas circunstâncias de hoje, ele não se pratica mais, ele não existe mais. Que todo aquele povo que praticou aquilo, aquela geração na qual Jesus estava condenando, já foram julgados quando teve a invasão de Jerusalém, que caiu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi totalmente destruída. Mas não é isso que nos ensina a Bíblia Sagrada. Isso é um pecado que não é nacional. Isso do povo de Deus, um pecado nacionalista, não. Qualquer pessoa nos dias de hoje que atribuir o poder de Deus, o Espírito de Deus, como sendo a manifestação dele como obra de demônios, ele está condenado aí a pecado eterno e já blasfemou conscientemente contra o Espírito Santo. Ok? E hoje é possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo? É claro, muitas pessoas elas acham que muitas vezes se rejeitar o testemunho de Jesus estão pecando contra o Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Rejeitar o testemunho de Jesus é uma coisa, pecar deliberadamente, conscientemente, atribuindo a obra do Espírito Santo a demônios é outra coisa. A gente sabe que muitas vezes as pessoas reclamam de Deus, falam, não, porque eu não quero servir a Jesus, eu não quero ser Jesus. Eles acabam recusando a Jesus, recusando o testemunho que Deus dá através do seu Filho, pelo seu Espírito Santo. Mas que lá na frente eles se arrependem dos seus pecados de forma genuína e se voltam para Deus de todo o coração. Então pode ser que muitas vezes você tenha um familiar, um amigo, um conhecido, que você tem pregado o evangelho a ele, eles têm recusado conhecer Jesus, recusado o testemunho que Deus está dando através do Espírito Santo por meio da sua vida. Mas isso, meu querido, não é pecar contra o Espírito Santo. Ele está apenas recusando um convite que Deus está dando hoje. Ele está caindo num pecado de recusa da mensagem de Deus. Isso não é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas pode ser que amanhã ou depois essa pessoa se converta, Deus levanta novos expoentes do Evangelho e essa pessoa ouça a pregação do Evangelho de Deus e ela se volte de todo o coração para o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos apenas descansar no Senhor, entender que o Espírito Santo, meus irmãos, é quem nos conduz a uma vida plena e abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. Outros pecados contra o Espírito Santo é entristecer o Espírito, conforme está em Efésios 4, verso de número 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, isso no qual nós fomos selados. Como é que alguém entristece o Espírito Santo? Mentindo, uma ira não controlada, furto, amargura, blasfêmia, uma forma de falar mal de alguém, malícia, falta de perdão, contendas, iras, pelejas, facções, divisões. Então, todas as práticas erradas que a gente faz para com o próximo e para com a lei de Deus também entristece o Espírito Santo de Deus. Apagar o Espírito, conforme está em 1 Tessalonicenses 5, verso 19, não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, também acontece pelo fato de nós deixarmos de observar a Sagrada Escritura e agirmos de uma forma bem diferente do que aquelas 5 virgens prudentes e sermos virgens imprudentes, conforme Mateus capítulo 25. Então, o próprio Billy Graham aqui nos deixa uma lição clara de 2 formas como nós podemos entristecer o Espírito Santo. É não alimentar a nossa vida com a palavra de Deus e nem orar. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. Uma vida fora da comunhão com o Espírito Santo, ela vai se apagar aí constantemente. E também nós criticarmos as pessoas, nós rebaixarmos, o ato de rebaixar alguém, o ato de depreciar as pessoas. Amados, cada um é usado por Deus da forma que Deus quer. Então não podemos depreciar ninguém, nem falar mal de ninguém,
porque Deus não nos colocou como juízes, e sim, mas como pregoeiros da palavra de Deus, como mensageiros do seu reino, em nome de Jesus. Então, concluindo essa lição, nós precisamos muito viver uma vida que agrada a Deus, porque o Espírito Santo tem prazer de nos recompensar, de nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. E sabe de uma coisa, meu querido e minha querida irmã, se em algum momento você resistir ao Espírito Santo e se pôr contra ele, ele não vai criar guerra contra você. Ele vai permitir, porque ele é uma pessoa que nem um cavaleiro. Então, não se permita ficar longe dessa pessoa linda e maravilhosa que é o Espírito Santo. Amém? Oremos, pois, ao Senhor. Pai, que a sua palavra, que é gloriosa e poderosa, e que nos ilumine o nosso entendimento, que nos cura e que nos transforma, Pai. Que aprendemos no dia de hoje acerca, ó meu Deus amado, do pecado contra o Espírito Santo. Que essa palavra venha produzir fruto e vida em nossos corações. E que possamos a cada dia entender, meu Senhor, que pecar contra o Teu Espírito é atribuir todas as manifestações de poder, de milagres de Deus, de ações do Teu Espírito Santo a demônios, Pai. E que se alguém estiver triste, angustiado, achando que pecou contra o Espírito Santo, Senhor, eu já digo a essa pessoa, Pai, que ela não pecou, porque o Senhor está produzindo arrependimento em seu coração, em nome de Jesus. E desde já, meu Deus, eu abençoo essa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo maravilhoso. Tenha um culto à noite maravilhoso com a família em sua casa, em nome de Jesus. Amém. Ficam na graça e na paz de Cristo Jesus. Até breve, irmãos.